Depois de um intervalo de alguns meses, voltamos com o podcast, como prometido, para comentar um assunto que teve grande repercussão. O site G1, por exemplo, disse o seguinte, abre aspas, comer menos proteínas pode trazer benefícios à saúde e prolongar a expectativa de vida, sugere revisão de mais de 350 estudos. A análise publicada na revista científica Cell Press Blue mostrou que reduzir a ingestão de proteínas pode desacelerar o envelhecimento ao melhorar o metabolismo, alterar a resposta das células aos nutrientes, reduzir danos celulares e preservar o funcionamento saudável das células. Fecha aspas. E, claro, o assunto tomou conta das redes sociais. Mas essa discussão não é nova. Ela volta de tempos em tempos à superfície, como aqueles patinhos de borracha, sabe? Tanto é que eu já tinha gravado um podcast em agosto de 2025 para os assinantes da área de membros do blog, discutindo justamente essa ideia. Eu não acredito que você vá viver mais ao restringir a proteína da sua dieta. Pelo contrário, quem fizer isso corre um risco real de viver menos e pior. Por isso, eu decidi disponibilizar o áudio da área de membros excepcionalmente e espero contribuir para esclarecer as dúvidas que ficaram no ar. E para quem quiser uma análise completa desse estudo publicado agora em julho de 2026, basta assinar a área de membros em drsolto.com.br. Lá eu respondo pessoalmente às dúvidas dos leitores, então fica o convite para quem quiser participar. Muito se fala no poder da restrição calórica, do jejum intermitente e das dietas pobres em proteína de potencialmente prolongar o tempo de vida dos organismos. E que, ao contrário, uma dieta muito abundante em nutrientes e, portanto, abundante em proteína, poderia favorecer doenças crônicas ou até mesmo câncer. O que a gente tem de evidência sobre isso, em termos de ciência básica, mas principalmente em seres humanos? Eu já abordei partes desse assunto em diversos lugares, no meu livro, em podcasts, em postagens, mas eu me dei conta que está tudo espalhado. E eu me dei conta por conta de uma pergunta de um leitor aqui do blog, que eu vou resumir da seguinte forma. Dr. Souto, muito se fala que proteínas animais podem ativar cronicamente a via mTOR. Não se preocupe se você não sabe o que é isso, eu vou explicar depois. Reduzindo autofagia, favorecendo o envelhecimento celular e aumentando o risco de doenças crônicas. Mas nem todas as proteínas animais parecem ser iguais. Peixes e laticínios, por exemplo, são consideradas protetoras. Gostaria de saber, há de fato evidência em humanos de que o consumo de proteína animal afeta a longevidade? E poderia comentar também sobre a dieta que imita o jejum, em inglês Fast Mimicking Diet, nesse contexto? Bem, pessoal, um livro inteiro poderia ser escrito para abordar esse assunto. E eu achei que esse formato em áudio me permitiria incluir mais conteúdo para vocês, no que de resto seria uma postagem gigantesca. A história começa com um micro-organismo que muitos de vocês conhecem, talvez não pelo nome, Saccharomyces cerevisiae. Isso é o levedo de cerveja, isso é a levedura, é aquele maravilhoso micro-organismo, aquele fungo que é capaz de converter açúcar em álcool, que transforma o suco de uva em vinho, por exemplo. Ele é um modelo muito usado em laboratório por ser fácil de cultivar em cultura, mas ao mesmo tempo ele não é uma bactéria. São células muito mais parecidas com as nossas. Como ele é um fungo, ele tem núcleo, organelas, mitocôndrias. É de fato uma célula bem mais parecida com a nossa do que uma bactéria, por exemplo. O grande objetivo de um Saccharomyces é virar 2 Saccharomyces. E o tempo de vida dele é o tempo que ele precisa para se duplicar. Porém, os pesquisadores identificaram que quando o meio de cultura contém poucos nutrientes, o tempo de vida dessas leveduras é muito prolongado. O que faz todo sentido se vocês pararem para pensar. Ao invés de simplesmente morrer, porque já passou o número de dias que normalmente ela vive mais tempo para ter chance de poder virar 2 Saccharomyces quando houver mais nutrientes no seu meio de cultura. E assim nasceu a percepção de que a restrição de nutrientes, tanto restrição calórica como restrição proteica, tem o poder de prolongar a vida, pelo menos dos Saccharomyces.
Então os pesquisadores começaram a avaliar outros organismos mais complexos. Um dos preferidos dos biólogos é um pequeno verme de vida livre de poucos milímetros, chamado C. elegans. E adivinha, se você restringe as proteínas ou as calorias, que no caso é a glicose, do C. elegans, ele vive muito mais. Então os pesquisadores resolveram seguir na escala filogenética para animais mais complexos. Dessa vez escolheram a Drosophila. Muitos de vocês vão lembrar o nome científico da mosca da fruta, Drosophila, porque a gente aprendeu isso nas aulas de biologia do colégio, é muito utilizado em pesquisa genética. E a Drosophila, adivinhem, com restrição proteica, restrição calórica, ela vive muito mais. Quando eu digo muito mais, é muito mais mesmo, tá? Uma mosca da fruta vive tipicamente 40 a 50 dias em laboratório. Agora, se vocês deixarem ela passando fome, ela pode viver até 70 dias. É um aumento de cerca de 50% na longevidade. E, como vocês imaginam, já tem muitos gurus por aí propondo restrição calórico-proteica, imaginando que serão os primeiros seres humanos a viver até os 140 anos de idade. Bem, mas qual será o mecanismo que explica esse aumento tão incrível da longevidade desses organismos, pelo menos desses organismos simples? Tudo converge para um sensor molecular, um sensor intracelular chamado mTOR. Escreve letra M minúscula T-O-R maiúsculos. Por mecanismos moleculares que não cabem aqui, não interessa, o fato é que determinados aminoácidos, sobretudo a leucina e a metionina, e a ativação dos receptores da insulina e do fator de crescimento semelhante à insulina, conhecido como IGF-1, ou seja, a presença de nutrientes, estimula esse mTOR. E o mTOR, ele pode ser visto, ele pode ser caracterizado como uma espécie de hub anabólico da célula. O mTOR, na presença de nutrientes abundantes, ele sinaliza para a célula, bora crescer, se multiplicar, uhul. Ao contrário, a escassez dos nutrientes leva a uma desativação desse mTOR e a célula adota então um estado de manutenção e reparo, ao invés de crescimento. É isso que acontece na autofagia do jejum intermitente, por exemplo. Na ausência de nutrientes, a célula sai do modo crescimento e entra num estado de manutenção e reparação. Mas vamos lá, mesmo moscas da fruta ainda são bastante diferentes de seres humanos, né? São artrópodos. Mas e mamíferos? Pois bem, como vocês podem imaginar, isso foi testado em roedores, ratos e camundongos. Esses pequenos roedores, eles vivem em torno de 2 a 2 anos e meio, que dá 24 a 30 meses. O rato um pouco mais, até 3 anos. Um estudo clássico em ratos sob restrição não apenas proteica, mas calórica também, levou eles a viverem 3 anos e meio a 4 anos, um aumento de até 50% da sobrevida. Ou seja, semelhante ao que a gente vê em moscas da fruta e no vermezinho, aquele C. elegans. De modo que parece que essa extensão do tempo de vida, desencadeada pela restrição calórica e proteica, parece ser uma coisa relativamente preservada do ponto de vista evolutivo. Agora, a coisa ficou realmente interessante quando se descobriu uma substância chamada rapamicina. Resulta que a rapamicina é um inibidor do mTOR. É uma medicação que bloqueia farmacologicamente o mTOR. Em roedores, administrar rapamicina mimetiza a restrição dietética. Camundongos tratados com rapamicina exibiram aumento de vida e redução na incidência de cânceres espontâneos. Por exemplo, um estudo mostrou que a rapamicina preveniu o ganho de peso relacionado à idade, diminuiu a taxa de envelhecimento, estendeu a longevidade e suprimiu a carcinogênese, quer dizer, o surgimento de tumores em camundongos geneticamente propensos a câncer. Ou seja, eles não estavam só vivendo mais, eles estavam envelhecendo mais lentamente, percebem? Isso sugere que a hiperatividade desse tal de mTOR, desse sensor intracelular de nutrientes, por conta da alta disponibilidade de nutrientes, especialmente proteínas, pode acelerar o envelhecimento e o aparecimento de tumores. É isso que a ciência básica sugere. Enquanto que a inibição prolonga a vida.
seja a inibição farmacológica pela rapamicina, seja pela restrição de nutrientes disponíveis. Então, a gente poderia resumir até aqui que a restrição calórico-proteica consistentemente aumenta a longevidade em leveduras, insetos e várias cepas de roedores, majoritariamente através da inibição das vias de crescimento que culminam no mTOR e a ativação de processos protetores como a autofagia, que acontecem quando o mTOR não está sendo ativado. Mas antes que vocês comecem a botar fora o whey e comecem a passar fome, com o objetivo de poder viver mais anos passando fome, talvez alguns de vocês já tenham se dado conta, mas se não, vocês perceberam que todos os animais aqui são animais de vida curta. E por que isso é importante? Para entender isso, nós vamos ter que entender uma teoria evolutiva chamada Life History Theory, ou Teoria de História da Vida. O conceito geral dessa teoria é o seguinte: os animais precisam decidir, entre aspas, em termos evolutivos, como alocar a energia entre crescimento, reprodução e manutenção e reparo. Espécies que têm uma vida tipicamente curta, que amadurecem muito cedo, que produzem muitas ninhadas, como é o caso dos roedores, que têm alta taxa de reprodução, geralmente eles investem menos energia em manutenção do corpo, resultando em vidas curtas. Pensem assim, um roedor atinge a maturidade sexual em questão de semanas. Portanto, se um roedor tiver uma vida curta, mas tiver tido oportunidade de ter uma ninhada ou duas, os seus genes já passaram para mais de uma geração. Portanto, ele não precisa viver muito, ele tem que investir toda a sua energia em crescimento rápido e reprodução. Já, ao contrário, espécies que amadurecem tarde têm menos descendentes e investem mais em cada um desses descendentes. Cuidado parental, maior sobrevivência. Essas espécies elas tendem a investir mais em mecanismos de reparo e manutenção, que resultam em vidas mais longas. Então, um filhote de elefante, um filhote de baleia, primeiro, não é uma ninhada, nasce um de cada vez. Segundo, eles levam anos completamente dependentes da mãe e, portanto, essa mãe ela tem que viver bastante. E se ela quiser ter um sucesso reprodutivo, passar mais genes adiante, ela vai ter que viver muito, porque ela vai ter que terminar de cuidar desse filhote para então poder engravidar e dar à luz a um próximo filhote que vai ficar dependente por mais uns anos. Portanto, neste paradigma de animais de tamanho corporal maior e que têm menos descendentes e que têm um investimento parental maior, boa parte da energia do organismo acaba investida não em crescimento rápido, mas em mecanismos de reparo e manutenção que permitam que esse organismo viva por mais tempo, tenha uma longevidade maior. Isso faz sentido do ponto de vista evolutivo. Obviamente, o ser humano está incluído nesse último exemplo, de uma longevidade muito grande, um investimento parental muito grande e, portanto, um investimento evolutivo maior em mecanismos de reparo e manutenção do que um camundongo. Bem, mas digamos que isso pode ser até meio óbvio, mas como que isso se traduz em nível celular? Da seguinte forma, espécies de vida curta, pensem num C. elegans, aquele verme que vive poucas semanas, e que tem alta fecundidade e maturidade sexual extremamente precoce, essas espécies não precisam investir muito em mecanismos sofisticados de reparo celular, já que a estratégia é deixar descendentes rapidamente e antes de morrer, morrem logo. Já espécies de vida longa, com baixa fecundidade e maturidade tardia, elas evoluem com uma forte pressão evolutiva para manter a estabilidade genômica, sistemas intracelulares antioxidantes, mecanismos sofisticados de reparo do DNA e outros processos de manutenção do corpo. Ou seja, espécies grandes que vivem bastante, eles já têm esses mecanismos de reparo muito atuantes o tempo todo. Então, o que a teoria diz? Se você tiver um roedor desses, numa situação de escassez de nutrientes, o sensor intracelular de nutrientes, que é o mTOR, detecta isso ao não ser ativado e isso desencadeia uma série de mudanças no comportamento celular, ativando mecanismos
de reparo e manutenção que normalmente não estão ativos. Por quê? Porque esse animal precisa agora viver mais até que ele se encontre numa situação de abundância de nutrientes para que então ele possa ter suas várias ninhadas. Então ele retarda o crescimento celular, a proliferação celular e, portanto, o envelhecimento, porque no ciclo de vida deste tipo de animal, isso faz sentido. Ora, se essa teoria está correta, é de se supor que espécies grandes em tamanho corporal e de vida longa, com baixa fecundidade e maturidade tardia, elefantes, seres humanos, baleias, a restrição calórica não vai ter o mesmo efeito de extensão da vida ou de redução da chance de câncer. Por quê? Porque as células desses organismos, que, mais uma vez, incluem os seres humanos, elas já têm de fábrica os mecanismos de manutenção e de reparo altamente ativos. Eles não precisam ser ativados pela restrição calórico-proteica. Ou por outra, a diferença entre o estado bem alimentado e o estado mal alimentado será muito menor em organismos com as características do organismo humano. Bem, é muito complicado testar isso em seres humanos. Então, os pesquisadores resolveram testar em organismos muito mais próximos de nós, primatas. Os pesquisadores optaram pelos macacos rhesus, que são primatas de vida relativamente longa, para tentar verificar se a restrição calórica também aumentaria a longevidade em animais filogeneticamente muito mais próximos de nós. 2 experimentos desse tipo foram conduzidos. O experimento da Universidade de Wisconsin, iniciado em 1989, mostrou que macacos com uma restrição calórica de 30%, quer dizer, comendo 30% menos calorias do que o grupo controle, tiveram uma sobrevida melhor ao longo dos anos. Em 2009, foi relatado que apenas 13% dos macacos que passavam fome morreram por causas relacionadas à idade, comparado com 37% no grupo controle. Uma diferença grande, né, pessoal? Sugerindo, então, um benefício substancial. Porém, teve um outro estudo, que começou em 1987, também com macacos rhesus, conduzido no National Institute of Aging, NIA. E esse estudo não encontrou diferença nenhuma na longevidade entre os macacos com restrição calórica e os controles alimentados normalmente. E aí, como é que a gente explica isso? O problema é o seguinte, é uma questão metodológica, tá? Olha como a ciência às vezes é complicada, pessoal. No estudo de Wisconsin, aquele que começou em 89, aquele que deu diferença de sobrevida, os macacos do grupo controle, eles recebiam uma ração que hoje a gente classificaria como ultraprocessada, rica em açúcar. Para vocês terem uma ideia, 28,5% da ração desses animais do grupo controle era sacarose. Era quase 1/3 de açúcar. E eles podiam comer à vontade. Então eles estavam comendo uma dieta de ultraprocessado, cheia de açúcar. Isso resultou em um grupo controle no qual os macacos estavam mais pesados, gordos até, possivelmente menos saudáveis. Muitos, adivinha, desenvolveram obesidade e síndrome metabólica, em comparação com os do grupo controle. Ou seja, possivelmente no estudo de Wisconsin, não foi a restrição calórica que fez os animais viverem mais. Foi a dieta ultraprocessada do grupo controle que fez o grupo controle viver menos e adoecer mais. Já no estudo do NIA, do National Institute of Aging, a dieta controle ela era uma dieta saudável. Apenas 3,9% da dieta era sacarose. Lembra, no outro estudo era 28,5% de açúcar. Além do que, essa dieta era enriquecida com óleo de peixe, antioxidantes, e a quantidade de comida ela era limitada de modo que os macacos não ficassem obesos. Então era assim, o grupo controle tinha uma dieta saudável e não era à vontade, era o suficiente para eles não ficarem obesos, mas não era restrita em calorias. E, de fato, quando se comparou, os macacos do grupo controle desse estudo do National Institute of Aging ficaram significativamente mais magros do que os do grupo controle daquele estudo de Wisconsin. Então, repito, pessoal, quando vocês ouvirem falar que teve um estudo que provou em macacos que se você fizer restrição calórico-proteica eles vivem mais, vocês respondam, houve 2 estudos.
Em um deles houve essa diferença, mas era um estudo em que o grupo controle foi envenenado com uma dieta com 30% de açúcar. Eles ficaram gordos e diabéticos e morreram mais. Enquanto que o grupo de restrição calórica, bom, porque estava comendo 30% menos, obviamente comeu menos açúcar, não engordou, não ficou diabético. Já quando a coisa foi bem feita, com uma dieta adequada para a espécie, pobre em açúcar, e que não se permitia que o grupo controle comesse excessivamente para não engordar, quando você comparou uma dieta normocalórica com uma dieta com 30% menos calorias, não houve diferença, nem em doenças, nem em longevidade. Portanto, a conclusão que eu tiro desses estudos em macacos rezos é que se você tem uma dieta podre, comer 30% menos dela vai fazer você ficar mais saudável. Já no estudo do NA, tanto os que restringiram quanto os que não restringiram viveram cerca de 28 a 29 anos em média, que é alinhado com a expectativa de vida normal desses animais, ou seja, não teve nenhum prolongamento real da vida em relação ao potencial da espécie. Agora pensem comigo, se existisse o potencial do prolongamento da vida na proporção em que ele acontece em animais de vida curta e de maturidade sexual precoce, como é o caso dos roedores ou das moscas da fruta, a gente veria uma diferença bizarra nesses estudos com macacos. Eu esperaria o grupo controle vivendo até os 28, 29 anos e esperaria o grupo de restrição calórica vivendo, quem sabe, até os 40, 45 anos de idade. Porque isso é a proporção que a gente observou nas espécies pequenas de corpo pequeno, vida curta e maturidade sexual precoce. E o que tudo isso nos ensina até agora? Que mecanismos pavimentam o caminho para o inferno. Veja, eu acho absolutamente fascinante que exista um sensor celular, o mTOR, que vai avaliar, através de mecanismos moleculares complexos, a presença de nutrientes no ambiente para decidir se a célula deve entrar em modo proliferação ou em modo reparo. E que a manipulação desse sensor, seja através da dieta ou seja através da rapamicina, possa aumentar em 50% a longevidade de determinadas espécies. Porém, a realidade ela tem primazia sobre os mecanismos. E a realidade é, nos animais mais próximos de nós, em que isso foi testado, quando o estudo foi metodologicamente bem conduzido, não houve nenhuma diferença. E isso se alinha à Life History Theory, a teoria da história de vida, em que há trade-offs, quer dizer, há uma troca evolutiva entre alocar energia mais para o crescimento e reprodução ou mais para manutenção e reparo. E essa troca ela é muito importante nesses animais pequenininhos e de vida curta, mas ela vai se diluindo e perdendo a importância em animais grandes e de vida longa. Mas e os estudos epidemiológicos em seres humanos? Ah, pois é, a epidemiologia nutricional. Vocês que me acompanham aqui já sabem que eu tenho sérias restrições à epidemiologia nutricional justamente por causa dos seus incontáveis e incontroláveis vieses. Vocês vão ouvir muitas vezes referência a um estudo de Levine e colaboradores de 2014 que, utilizando dados do NHANES, que é aquele levantamento periódico dos Estados Unidos baseado em questionários, concluiu que adultos entre 50 e 65 anos de idade que consumiam mais proteína, que tinham um consumo alto de proteína, tiveram um aumento de 75% da mortalidade geral e tiveram uma mortalidade por câncer 4 vezes maior. Os números são suficientemente bizarros que eles deveriam ter levantado dúvidas, como levantaram de fato, mas eu vejo esse estudo sendo citado por aí. Inclusive as manchetes na época, pessoal, falaram que comer muita proteína é tão ruim quanto fumar. Pensem na besteira. Ao mesmo tempo, outros estudos de epidemiologia nutricional mostravam que depois dos 65 anos de idade, comer mais proteína estava associado com uma mortalidade menor. Ou seja, comer bastante proteína até os 65 te mata, mas comer bastante proteína depois dos 65 te salva. Sempre que a gente vê esse tipo de coisa, uma inconsistência, a gente tem que pensar que na realidade isso é gerado por fatores de confusão.
É a mesma coisa quando tem algum estudo que mostra que o consumo de determinada coisa está associado com risco cardiovascular, mas o consumo de uma quantidade maior daquela coisa não está associado com risco. Não faz nenhum sentido. Se o consumo está associado com risco, o consumo de uma quantidade maior vai estar associado com risco maior. Então, esse tipo de inconsistência te mata até uma certa idade, te salva depois dela, é basicamente uma sirene piscante vermelha dizendo isso é má interpretação dos dados ou inconsistência na coleta dos dados ou algo desse tipo. E agora, em 2025, acaba de ser publicado um estudo, eu vou deixar esse estudo aqui na postagem, que reavaliou os mesmos dados, mas com métodos mais rigorosos e não encontrou nenhuma associação entre o consumo de proteína total, ou proteína animal, ou proteína de plantas, e mortalidade por todas as causas, ou cardiovascular, ou por câncer. Na verdade, se eu fosse acreditar nesse estudo de 2025, um aumento modesto do consumo de proteína animal estava associado com uma redução do risco de câncer. Eu acredito nisso? Não, eu não acredito. Provavelmente, isso são apenas flutuações estatísticas aleatórias. O ponto é que, pelo mesmo motivo que a restrição proteica não aumenta o tempo de vida em animais grandes de vida longa, também não faz sentido que uma dieta rica em proteínas aumente significativamente o risco de câncer nesses animais. Qual a correlação entre isso tudo que nós falamos e câncer? Câncer é uma doença proliferativa. Portanto, coisas que estimulem a proliferação celular em detrimento do reparo celular, em tese favorecem o câncer. Ao contrário, coisas que favorecem o reparo celular em detrimento do crescimento, da proliferação celular, ajudariam a prevenir o câncer. Como a gente já viu que em animais como elefantes, baleias e seres humanos, a restrição calórico-proteica não produz um aumento tão grande assim do reparo celular. Por quê? Porque esses mecanismos de reparo já estão ativos por default nesses organismos. Também é de se esperar que não haja tanto impacto assim em termos de câncer, e é o que essa reanálise mais recente, moderna dos dados demonstra. Pessoal, não é dizer que a ativação do mTOR ou que o IGF-1, o que é o IGF-1? Ele é um fator de crescimento relacionado à insulina, que também se eleva na abundância de nutrientes, sobretudo carboidratos. Não é dizer que essas coisas não têm nada a ver com câncer. A gente sabe que tem. Existe, por exemplo, um tipo raro de nanismo chamado síndrome de Laron, em que os níveis de IGF-1 são muito baixos. Essas pessoas têm muito baixa estatura, têm alguns outros problemas de saúde, mas uma coisa que elas têm muito pouco é câncer. Então, ter uma baixa sinalização do IGF-1 por uma vida inteira parece realmente diminuir o risco de câncer. Só que nós não vamos conseguir ter esse nível de sinalização baixa em quem não tiver essa síndrome genética. E a redução que a gente tem de ativação do mTOR e do IGF-1 pela restrição calórico-proteica, tudo indica, inclusive pelos estudos no macaco rhesus, são insuficientes para nos trazer o benefício da longevidade. Além do que, nós temos que lidar com o fato bem conhecido de que em idosos o consumo maior de proteína está associado com melhores desfechos de saúde. E aqui a gente tem que cuidar mais uma vez para não se perder no mecanismo. Veja, se tudo que você consegue pensar é o mTOR e como que o mTOR dentro da célula é ativado pela presença de muita proteína ou ele é desativado quando há uma restrição calórico-proteica, você perde o big picture, porque uma levedura ela não tem músculos, ossos, massa magra, não tem nada disso, né? Ela é uma célula. Quando a gente está pensando num indivíduo, uma das coisas que mais encolhe o tempo de vida das pessoas é obesidade, diabetes, síndrome metabólica. Coisas que você vai diminuir numa dieta com mais proteína. A gente sabe disso. Portanto, mesmo que houvesse um diminuto efeito do consumo aumentado de proteína na longevidade, digamos que você vai viver 6 meses menos do que você viveria por consumir uma dieta rica em proteína, se você desenvolver diabetes, você vai viver anos menos do que você viveria. E se uma dieta mais alta em proteína reduz o seu risco de diabetes, resulta que você vai viver anos mais.
uma das coisas que mais afeta não só o tempo de vida no idoso, como também a funcionalidade, a qualidade de vida, é a sarcopenia, é ter pouco músculo. Portanto, pode até ser que houvesse um benefício marginal do ponto de vista molecular dentro do relógio que comanda as nossas células em ter uma dieta com restrição calórico-proteica. Mas, se isso significar uma perda de massa magra e sarcopenia, esse idoso pode acabar caindo, quebrando uma perna e morrendo por conta disso. Ele vai viver anos menos do que ele viveria aquelas semanas ou meses mais, porque seu mTOR ficou menos ativado durante a vida. Fala-se ainda muito na diferença entre proteína animal e proteína vegetal, porque nos estudos de epidemiologia nutricional, proteína animal às vezes está associado com uma longevidade menor, ao contrário, proteína vegetal com longevidade maior. Vocês que acompanham o blog, que acompanham o podcast, que leram o meu livro já sabem, as pessoas que comem mais proteína vegetal, elas são diferentes das que comem mais proteína animal em outras coisas, além do tipo de proteína que elas consomem. E eu não vou repetir aqui porque vocês já devem estar cansados de eu repetir as diferenças entre esses grupos, mas elas são diferenças que obviamente podem explicar por que um grupo vive mais do que o outro em estudos epidemiológicos, se é que isso é verdade, porque são estudos epidemiológicos. E aí é muito comum você ouvir justificativas de mecanismo, porque afinal, de fato, as proteínas de origem animal estimulam mais o mTOR. Sim, mas o fato de que as proteínas de origem vegetal estimulam menos o mTOR é simplesmente porque elas são proteínas de qualidade pior. O mTOR ele é um sensor de nutrientes. Os principais aminoácidos que estimulam o mTOR, leucina, metionina, sim, estão presentes em maior quantidade nas proteínas de origem animal. Esse é um dos motivos pelos quais as proteínas de origem animal são melhores. Ou seja, você comer proteína vegetal é a mesma coisa que comer menos proteína. Por isso que ativa menos o mTOR. Só que a gente já viu que nos macacos rezos isso não faz diferença. Então, se você for um roedor, aí eu sugeriria que você coma menos proteína e que quando comer proteína dê preferência para proteínas de origem vegetal, porque são proteínas piores que vão estimular menos o seu mTOR por conta de serem proteínas mais incompletas. Equivale a comer menos proteínas, são piores. Se você for uma mosca da fruta, bem, eu acho que aí você já não come proteína animal, né? Mas como nós estamos falando dos humanos, em que a restrição proteica e calórica não parecem fazer tanta diferença assim, eu gostaria agora de mencionar uma coisa fundamental. Para a gente maximizar a saúde muscular, maximizar a saúde metabólica, para que a gente tenha aumento da nossa massa muscular, é absolutamente essencial a ativação do mTOR. A gente treina de forma a maximizar a ativação do mTOR. A gente come de modo a maximizar a ativação do mTOR. E a ativação insuficiente dessa via vai nos levar a sarcopenia, fraqueza, fragilidade, que liquidam a qualidade de vida e encurtam a vida. E aqui poderia inclusive entrar o argumento filosófico de se vale a pena uma teórica e eventual pequena extensão da vida adquirida às custas de uma restrição calórico-proteica crônica apenas para poder ficar mais um meio ano, um ano que seja, com dificuldade de levantar sozinho da cadeira por ter pouco músculo e passando fome e comendo mal por mais um ano. Porque, repito, vocês não vão ter uma extensão de 10 anos de vida. Macacos rezos não tiveram extensão nenhuma na sua vida. Quanto maior o animal, menos efeito a gente vê. Voltando para o mundo teórico, um dos benefícios possíveis do jejum intermitente é justamente colocar as células num estado de reparação e não de crescimento durante o jejum. Ou seja, na ausência de nutrientes, o mTOR não fica ativado e aí vira-se a chave para o sentido da reparação. A gente sabe que isso acontece nos modelos animais, a gente sabe que acontece nas células humanas, a gente não sabe qual o efeito que isso vai ter no longo prazo. Então, por exemplo, um indivíduo que passe décadas da sua vida fazendo períodos de jejum intermitente, será que ele vai viver mais? Será que ele vai ter menos câncer? Do ponto de vista mecanístico, é uma possibilidade.
Eu acredito muito? Eu não acredito muito pelos motivos que eu expliquei acima. Animais grandes, de vida longa, que já têm os mecanismos de reparação robustos por uma pressão evolutiva de acordo com a teoria de história de vida. Mas enfim, se a pessoa se adapta bem com o jejum intermitente, eu acho muito mais interessante ter uma desativação esporádica do mTOR do que mantê-lo pouco ativado de forma contínua, perdendo músculo. Da mesma forma, a ativação pulsátil do mTOR, né? Porque quem faz jejum intermitente tem períodos em que está sem nutrientes e períodos que tem nutrientes. Pode ser mais interessante, talvez, do que uma ativação contínua. Acho que é uma área que merece estudo. E é neste contexto que entra uma coisa que foi perguntado pelo nosso leitor. A Fasting Mimicking Diet, ou seja, a dieta que mimetiza, que simula o jejum. É uma ideia do Walter Longo, pesquisador muito reconhecido, com muita publicação, e o que ele propõe é uma restrição calórica e proteica severa por 5 dias, que podia ser simplesmente beber água durante esses 5 dias, porém ele achou mais interessante e factível, na experiência dele, que as pessoas consumissem uns shakes patenteados por ele, que custam caríssimo e que têm apenas 7% de proteínas, baixo açúcar, alta gordura vegetal. As proteínas também são vegetais. Walter Longo, ele é um cara meio vegetariano, mas aqui faz sentido, porque o objetivo é estimular o mínimo possível o mTOR, e com a proteína vegetal, a proteína ruim, ela realmente aciona menos. Seria a mesma coisa que usar proteína animal em quantidade menor. O Walter Longo tem um estudo interessante, um estudo piloto em câncer de mama, mostrando que pacientes que estavam fazendo este regime de Fasting Mimicking Diet, ou seja, consumo dessa quantidade minúscula de calorias e proteínas durante a quimioterapia, aparentemente tiveram resultados melhores, resultados locais, tá? É um estudo que não avaliou sobrevida, não avaliou recidiva, só avaliou que o tumor encolheu mais quando a quimioterapia era feita junto com esse tipo de dieta de baixíssima caloria e baixíssima proteína. E eu ouvi uma entrevista do Walter Longo, onde ele dizia o seguinte, que ele tentou convencer os oncologistas a recrutarem pacientes para o estudo e ele queria fazer jejum mesmo, de verdade, só com água. E aí os oncologistas acharam que ele era maluco, não estavam encaminhando nenhum paciente para ele, e aí ele bolou essa ideia de dar para o paciente uma caixa em que já tivesse os tubinhos com os shakes que a pessoa deveria consumir por dia. E aí os pacientes acharam que fazia mais sentido, os oncologistas também, e ele fez os shakes de uma forma que fosse quase a mesma coisa que jejum, ou seja, muito pobre em calorias, muito pobre em proteínas. Então a ideia dele é uma dieta que tenha tão pouco de uma proteína tão pobre, que é a proteína vegetal, que é como se a pessoa estivesse em jejum. Tem um outro estudo do Walter Longo em que ele colocou as pessoas para fazer 3 ciclos mensais desta Fasting Mimicking Diet, durando 5 dias cada ciclo, e que isso teria reduzido a idade biológica das pessoas em aproximadamente 2,5 anos. Só que a forma que essa idade biológica é medida é baseada em marcadores e tal, quer dizer, isso não significa que a pessoa vá durar 2 anos e meio mais, ou que ela de fato tenha ficado 2 anos mais jovem, obviamente é uma besteira. Então, eu acabo de me dar conta que esse podcast já está com quase 40 minutos de duração. Então, eu vou tentar fazer um breve resumo. Dentro das nossas células tem um sensor chamado mTOR. Ele é um sensor que vai detectar a presença e a abundância de nutrientes no ambiente, sobretudo glicose e proteínas, principalmente determinados aminoácidos como leucina e metionina. Em organismos muito simples, quando tem poucos nutrientes no ambiente, eles vivem mais esperando que a abundância chegue de novo para eles começarem a se reproduzir. Isso significa que se você fizer um rato passar fome, ele vai viver 50% mais. Já em organismos grandes e complexos, de tempo de vida longo e investimento parental maior, a seleção natural já produziu células que têm mecanismos de reparo ativos o tempo todo, justamente porque eles são organismos de vida longa. E nesse caso, esses organismos são muito menos sensíveis às manipulações dietéticas de nutrientes e calorias. O consumo excessivo de energia que leve ao excesso de peso vai produzir disfunções metabólicas que vão abreviar a vida, mas isso ocorre por conta do aumento de doenças. E a restrição calórica e proteica crônica, principalmente em pessoas mais velhas,
tende a levar à sarcopenia e está associado com vidas mais curtas. E um consumo maior de proteína está associado com uma redução de obesidade, diabetes e síndrome metabólica, que tem coletivamente um impacto infinitamente maior na longevidade do que qualquer mecanismo envolvendo a ativação do mTOR jamais poderá ter.